E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! Ser jovem é uma coisa muito complicada, porque a gente vive uma crise. Se você tem entre 20 e poucos e o começo dos 30 e poucos anos, você é velho demais para algumas coisas e novo demais para outras. Você já é maduro demais para poder tomar algumas atitudes e assumir algumas responsabilidades e imaturo demais para outras coisas. Nós vivemos um ciclo de crise que a gente acha que está pronto para dar alguns passos e a frustração de descobrir que nós não estamos. Então é isso, de um lado você vê alguém que está começando a vida aos 20 e poucos anos e você fala, poxa, talvez esteja como essa pessoa, talvez esteja um pouco mais adiantado que essa pessoa. Só que você tem outros jovens que com 20 e poucos anos já estão com a vida muito definida. Então a pessoa já está lá voando, ganhando dinheiro, numa empresa top, fluindo no ministério e você nem começou. Então a comparação é muito complicada. E hoje eu queria deixar para nós 3 conselhos que eu espero que ajudem você como me ajudaram no início da minha caminhada. O primeiro conselho, busque bons conselhos. Provérbio é um livro cheio de conselhos de sabedoria para a nossa vida, para aplicação. E é legal que é escrito para um jovem. Muitos dos conselhos que foram escritos ali foram escritos visando o jovem. No início da vida, no início da caminhada, Salomão ia começar a reinar e Davi foi deixando para ele vários conselhos para poder ajudar ele. Lá em Provérbios 13:14 vai falar: a instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de afastar o homem das ciladas. Abre para mim lá, por favor, Provérbios 15:22. Provérbios 15:22. Boa. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Vai. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Mais um. O caminho da vida conduz o sensato para o alto, para que ele não desça a sepultura. Então, não tem como florear isso melhor. Se você for bem aconselhado, as coisas vão tender a correr bem na sua vida. Para aquele que não é bem aconselhado, as coisas tendem a correr mal. Então, ou você tem boas instruções de pessoas confiáveis para poder te ajudar a tomar decisão, ou você é aquele que sabe tudo, eu sei demais, eu sei o que eu estou fazendo. Falam isso para mim, mas com eles não é igual. Ele foi jovem há 25 anos atrás, ele não sabe o que ele está falando, e a tendência é você quebrar a cara. E é legal, porque hoje eu tenho 31 anos e eu vivo uma ponte entre o jovem que está começando a vida agora e o adulto que já está há muito mais tempo que eu na caminhada. Então, eu estou construindo aquilo que o jovem ainda sonha em construir. Eu sou casado, eu tenho um filho, então o jovem ainda olha para isso, e eu consigo conversar com adultos que têm filhos da minha idade. Então isso é muito massa. E é legal ver que você pode instruir jovens naquilo que os mais velhos quebraram a cara. E é mais legal porque você instrui o jovem e ele não te ouve, ele vem quebrar a cara e depois ele volta e você fala, olha, deu errado. Aí, como eu adoro falar para a galera daqui, é novidade, não chocou ninguém. Todo mundo já esperava que isso. Ouvir bons conselhos precisam vir de pessoas confiáveis. Nós temos uma tendência de buscar aconselhamento ou até instruções para a nossa vida de palavras da internet. Isso não teria nenhum problema se fosse coisas muito pontuais. O problema é que a gente tende a querer buscar palavras e pregações específicas de internet, e não estou dizendo que não são homens e mulheres de Deus, porque isso nos priva de cultivar um relacionamento. É muito mais fácil, quando eu faço uma besteira, procurar aconselhamento numa pessoa que está pregando, mesmo que ela esteja muito dura naquilo que ela está falando, mas não é para mim diretamente, está jogado, do que eu chegar num líder e confessar que eu fiz besteira e ouvir ele me repreender daquilo que eu preciso. Só que é necessário, não adianta você só ficar buscando informação, você precisa cultivar relacionamento com pessoas que podem e vão te acrescentar muito. Então, busque bons conselhos de pessoas confiáveis. E eu vou dar um exemplo bíblico de alguém que teve a oportunidade de ouvir um bom conselho e fez besteira. Roboão, lá em 1 Reis 12, ele vai começar o reinado depois que Salomão morre. E aí já é um pouco complicado, porque Salomão foi citado como o homem mais sábio da história. Mas ele terminou mal. Ele foi
errando muito do meio para o fim da vida dele, por conta de ações que ele deveria ter tomado, princípios que ele acabou quebrando, e ele terminou mal. E Roboão vem reinar. E olha só, logo no começo, o povo chega para Roboão e fala bem assim: Roboão, teu pai colocou a gente sob um jugo muito pesado, a galera assim já não tá mal, alivia aí, diminui essa carga, diminui o nosso jugo, que o nosso coração é teu, estamos juntos, diminui o jugo que a gente tá com você, não tem outra. E aí Roboão fala bem assim: ó, daqui 3 dias você me procura, que eu vou dar uma resposta para vocês, beleza? Beleza, e aí eles saem. E aí Roboão chega com os conselheiros sábios, os anciãos, que costumavam aconselhar o pai dele, e fala aquela questão, e os anciãos falam bem assim: Roboão, atende ao pedido do coração do seu povo, e você vai ganhar o coração deles para você, e eles vão estar com você no bom, no ruim, tanto tudo certo, tudo errado, eles estarão com você, eles serão o seu povo, atende o que eles estão pedindo. E Roboão, jovem, a Bíblia fala que ele ignora os conselhos que ele escutou, e ele vai se aconselhar com os novos conselheiros dele, que são jovens, que são amigos dele, gente que não construiu nada na vida, que não sabe nada da vida, vai aconselhar Roboão. E a palavra fala que eles chegaram e falaram assim: Roboão, interpretação minha, não faz isso, não alivia nada, que os caras vão pensar que você é fraco, volta lá e fala bem assim: vocês acham que o jugo era pesado? Vocês não sabem o que é pesado ainda, o meu dedo mindinho é mais grosso que toda a estrutura do meu pai, vocês vão entender o que é jugo pesado. Bom, chega com os 2 pés na porta, mostra quem manda e mostra que você é o brabo, que não tem essa não, que você vai ser o rei mais top que existiu. E Roboão se agrada desse conselho, de gente que não sabe nada da vida, e ele volta para o povo, e ele fala exatamente aquilo que ele ouviu dos sábios, amigos dele. E a palavra fala que o povo, nessa hora, olha para Roboão e fala assim: cara, o que eu tenho a ver com esse rei, para viver desse jeito? E eles rejeitam Roboão como rei, abandonam ele. Então, busquem bons conselhos de gente que sabe o que está falando. O seu amigo é legal, tá junto, cara, vocês vão crescer na vida, muito legal, mas tem muita coisa que você não pode aconselhar ele, não pode ser aconselhado por ele, entende? Quando eu era solteiro, eu não buscava aconselhamento de amigos solteiros, porque como que eu vou buscar aconselhamento de um cara que não construiu nada que nem eu? Não faz sentido. E o pior é que eu sei que a tendência do amigo é passar pano para as besteiras que você faz. Então busque aconselhamento de gente prudente. Abre lá para mim, por favor, 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Olha só que legal. Paulo falando com Timóteo, dando um conselho para um jovem: ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vai. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Olha Paulo dando instrução para um jovem: tem que ser exemplo, segue os princípios, continua estudando, continua pregando, vai. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. Isso aqui, eu quero falar um pouco no final, mas isso aqui é algo que nós jovens estamos perdendo, que é entender os dons que o Senhor deu para nós e a chamada e a vocação espiritual que o Senhor nos conduz. Porque a gente está muito acostumado a saber cantar música, a se emocionar, a buscar um bom conselho, talvez tem gente aqui que veio só para cumprir um protocolo, tipo assim, meus líderes não estão lá, tem gente que não veio, porque o líder não está aqui, padrão. Tem gente que veio e fala assim, eu vou lá porque eu quero fazer alguma coisa mais tarde, mas eu preciso cumprir a minha agenda gospel. E a pessoa esquece que vida com Jesus é espiritual, a rotina é espiritual, o trabalho é espiritual, e principalmente a reunião dos irmãos cultuando ao Senhor é espiritual. Vai. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Vai, mais uma. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. É Paulo falando assim, olha, seja fiel no princípio, busque a palavra. Você é jovem, vão te menosprezar, vão falar que você não viveu nada, que você não sabe nada, não tem problema. Seja firme. Dê bom testemunho, porque assim você vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Querido, jovem é a transição de uma geração para outra. Então o jovem ele precisa ter uma postura de quem segue e busca o Senhor. Eu penso
que o jovem, ele vai errar, mas ele pode ter um erro direcionado. Uma coisa é você querer fazer algo da sua cabeça, ir lá e tentar e quebrar a cara. A outra coisa é quando você é aconselhado no caminho e você vai evitando muita cilada. E por mais que você quebre a cara, você está sendo aconselhado. Então é um erro controlado, é um erro de alguém que está direcionando você. E quando acontece, alguém vem e pode te socorrer nessa cilada que você se meteu. Aqui na igreja, não, assim, é padrão. Chega alguém novo na fé, novo na congregação, a pessoa está milhão, quer orar, quer pregar, quer, sabe assim, quer converter Itajaí inteiro. E o líder maduro, um líder experiente, que sabe, ele vai deixar que esse jovem vá fazendo as coisas, vai vivendo as experiências, mas ele vai direcionando. Aqui beleza, aqui não, aqui ainda não, aqui pode ir, tal. E eu já contei isso para vocês, de uma vez que eu vi um grupo de jovens fazendo evangelismo nas praças, e eu queria muito participar desse grupo, e eu estava, sabe assim, nossa, acho que eu vou lá e vou arrebentar, e eu tenho um monte de dúvida que eu acho que a galera tem, e eu já consigo falar, e a líder chegou e falou bem assim, não está na hora, você não pode participar. Eu assim, cara, mas eu quero ir, eu quero participar, eu quero orar, e essa galera que está aí, falou, não, você não pode participar, não é a hora. E a minha reação foi, fiquei indignado na hora, como todo jovem maturo, mas eu voltei, e de 1 ou 2 meses para frente, eu falei, cara, o que eu preciso para estar pronto? Eu fui orar, eu fui buscar, eu fui conversar com outras pessoas, eu fui perguntar, eu fui pedir, até que essa líder chegou e falou bem assim, ei, acho que está na hora, vamos lá com a gente? Então, me leva ao segundo conselho, espere a hora certa. Vou aproveitar que dia 12 vai cair no meio da semana, não vou perguntar se você está solteiro, para você não passar vergonha aqui, mas eu quero te dar uns conselhos de relacionamento, pelo menos para você não poder falar bem assim, ó, não sabia, ninguém me falou, agora você está sabendo, a responsabilidade está na tua mão. Quando eu estava solteiro, a última coisa que eu fui procurar de aconselhamento foi com pessoas que estavam tão solteiras quanto eu. A gente conhece o texto eclesiástico, para tudo ter um tempo e tal, e é verdade, só que enquanto esse tempo não chega, existem várias preparações que você pode ir fazendo. Eu lembro que eu cheguei num ex-discipulador meu, hoje meu amigão, e ele foi padrinho do nosso casamento, e eu falei assim, cara, eu acho que eu já estou pronto para começar a pensar em namoro, acho que eu estou bem e tal, estava já por fim da faculdade, eu acho que eu estou pronto para começar a pensar em relacionamento. Tem como você me dar umas dicas aí de como ser um bom namorado? Eu quero ser um namorado legal, um cara correto, sabe, um namorado de gente boa e tal. E ele falou assim, olha, se você quiser, ele já casado com filhos, se você quiser aprender como ser um bom namorado, eu não tenho nada para te falar, mas se você quiser aprender como ser um homem de Deus no casamento, aí a gente conversa. Aí eu falei, beleza, se é isso aí, vamos embora. E aí eu comecei a ser aconselhado, e ele foi me enchendo de perguntas, e a primeira coisa que eu descobri, eu não estava pronto para iniciar um relacionamento naquele momento. E muitos colegas meus da época foram se aventurando em relacionamentos e tal, eu estou pronto e não sei o quê, e foram quebrando a cara. E eu, apesar de ter cometido alguns erros, eu fui muito direcionado, então estava para tomar alguma atitude, e às vezes conversar com alguém, e o cara falava assim, cara, você tem certeza? Pensa bem, e essa questão sua? Resolveu isso aqui está pronto, o que você acha disso aqui? Eu, é verdade, e aquilo ia me segurando. E hoje eu acho muito engraçado, porque o jovem só vem falar com o líder que ele está pensando em relacionamento, quando ele já está no relacionamento. Ele já está todo, sabe assim, enrolado com a pessoa, aí ele vem, eu acho que eu estou afim de tal pessoa. Hoje a galera perdeu o senso do que era um relacionamento. Então assim, você falar para ele assim, eu estou orando com alguém. Aí eu pergunto, o que significa orar com alguém? Aí normalmente a pessoa fala, a gente conversa um monte, sai junto, conheço os pais dele, conhece meus pais, a gente jantou junto já, e eu falo os meus sentimentos, e o tanto que eu estou gostando dessa pessoa e tal, mas ainda não teve nenhum toque físico. Eu falei, parabéns, você já está em um relacionamento, você só não está se tocando. Porque se isso que você tem acaba agora, você não consegue conversar com a pessoa da mesma forma como, antes de tudo, como um bom amigo. Você vai quebrar um relacionamento, e a galera não entende. E eu acho muito engraçado a escolha de relacionamento que as pessoas fazem, porque revela muito delas, porque uma coisa é padrão. Se eu perguntar para você assim, qual que é a pessoa ideal para você casar, que você imagina? Você tem uma lista pronta assim na sua cabeça, assim, você já tem a lista inteira. Cara, característica de todo jeito, aquela coisa toda. Mas se eu perguntar bem assim, essa pessoa que você idealizou ficaria com você por quê? Aí você não sabe responder, porque as suas características de estar pronto para um relacionamento você não sabe. E muitas vezes você não está pronto, mas você está idealizando e você vai.
E quando você acha, sem estar pronto, você achou outra pessoa que não está pronta. Vou falar dos caras aqui, o que os caras costumam procurar numa moça? Ela é bonita, ela é bem arrumada, cabelinho no jeito, perfumada, aquela coisa, ela sabe assim, toda montadinha, tal. Se você falar para ele bem assim, principalmente se ela tiver algum ministério aqui, ó, se ela cantar, se ela tocar bateria, os caras endoidam. Quem que eles não procuram? Quem vai varrer o chão no final do culto, quem vai passar um pano no chão no final do culto, quem vai arrumar o banheiro feminino se precisar, se vai ter evento na igreja e vai ter comida, ela coloca uma redinha no cabelo para servir. Eles não querem essa menina. Querem a menina que vem, consome, está toda montada, toda perfumada, acabou o culto, foi embora. Uma menina que serve, que se dedica, uma menina que não aceita menos do que um cara de Deus, eles fogem, eles não querem essa menina. Se ela tiver todas as características físicas e de personalidade que o cara quer e a cor do cabelo que ele quer, nem precisa ser cristã. Eu vou converter, já era, é essa aí. Tempos atrás um cara chegou para mim e falou assim: Cristian, eu estou num relacionamento, eu estou muito chateado que a igreja não está apoiando. Aí na hora eu fiquei do lado da igreja, né? Falei, você está falando comigo e está aí, já estou do lado da igreja. E ele falou assim, cara, ele foi se listando, ela é incrível, ela é gente boa, ela é bonita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E antes dele terminar, quando ele falou, mas, aí eu emendei, ela só não é cristã, só não é cristã. Eu falei, tá explicado, cara, é isso. E a vontade de falar, tipo assim, você merece, porque foi você que escolheu. O que as moças procuram num cara? O cara tem que ser bonito, o cara tem que ser bom de conversa. Às vezes o cara é tão bom de conversa que nem precisa ser bonito, de tanto como você é engraçado, como você é besta, começou um relacionamento que nem viu. O cara é insistente, o cara está lá, ninguém é mais assim, dedicado do que um cara que quer conquistar uma menina pela primeira vez. O cara faz qualquer coisa para conquistar ela, depois só ladeira abaixo. Se for um cara que vem carregar os bancos, que vem carregar a cadeira, que vai ficar suado no final do culto porque teve evento e ele vai ajudar, ela não quer esse cara. Não, esse cara aí não, vai sair comigo suado. Imagina, pai, mãe, primo, tio, ninguém escolhe a família que vai nascer, mas o seu relacionamento é você que escolhe. Estava brincando com a minha esposa, que eu vi uma frase bem assim, você já parou para pensar, que a pessoa que você casar, é a única pessoa da sua vida que vai estar com você por escolha dela. O resto vai só estando ali, tipo, o filho nasceu, está ali, a mãe está ali, os primos estão ali, os amigos vêm e vão, mas a pessoa que você casou, a única pessoa que escolheu estar com você. Então, não busque nada antes da hora e não busque nada sem aconselhamento. Aí você vai falar assim, Cristian, mas eu orei, eu jejuei, eu fui aconselhado e tal, e eu escolhi, eu quebrei a cara, não adiantou. E eu escolhi mal e no começo era uma maravilha e no final deu tudo errado. Então, não tem como prever. Mas se você for uma pessoa que é aconselhada desde cedo e se você se relacionar com alguém que é aconselhado desde cedo, a tendência é que dê certo. Porque quando as coisas começarem a desandar, você não vai ter só alguém que vai grudar em você e falar bem assim, nossa, você traiu a sua namorada, deixa que eu vou orar pela sua vida, mas não conta para ela não, deixa que o Espírito Santo resolve. Não, você vai ter um amigo que vai colocar o dedo na sua cara e falar, tá maluco? Vai se converter, se arrependa, confessa para ela. Mas vai terminar comigo. Bem feito, é assim, vai lá e se conserta como homem. Tá de brincadeira com o cara que você se relacionou, toma vergonha na sua cara, vai lá e se resolve como mulher. É isso que falta na nossa vida para fazer a escolha. Então, a tendência de gente que vai quebrando a cara em relacionamento é justamente a falta de aceitar conselhos e repreensões de gente que nos ama. Não é de qualquer pessoa. Tenha um relacionamento com alguém mais maduro que te ama, que caminha com você, que você vai ver ele acertar, que você vai ver ele errar, que você vai ver ele ali no dia a dia. E quando essa pessoa for te aconselhar, é em amor. E muitas vezes palavras duras, mas que nós precisamos. Espere o tempo para cada coisa. Esperar a hora certa. Não assuma compromissos que você não pode sustentar. Claro, não tem como você planejar os próximos 10 anos da sua vida e seguir a risca, mas você sabe se você vai poder assumir um compromisso a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo ou não. E se você assumir o compromisso e por algum motivo não der certo, você sabe se você tem condições de batalhar e resolver aquele problema ou não. Mas, apesar de não assumir compromissos que você não possa sustentar, não fuja de compromissos, assume e honre os seus compromissos. Sobre relacionamento, por exemplo, irmão, vamos ser sinceros aqui, ó. Esquece quem está do seu lado agora. Só nós dois. Quem quer casar, não fala que quer casar. Vai lá e marca a data do casamento.
Então, para com essa conversa de, o meu sonho é casar e nós vamos casar tal pessoa. Se a pessoa não marcou data, ela não quer. Ela está enrolando, ela está te enrolando, você está enrolando a pessoa. Todas as pessoas que casaram, jovens, que não tinham um centavo para casamento, têm o mesmo testemunho. Vou até olhar para o Gustavo aqui. Deus provê? Deus provê. Cara, todo mundo fala a mesma coisa. Deus provê, não tinha dinheiro, Deus proveu. Não conseguia bancar a festa, Deus proveu. Não tinha onde morar, Deus proveu. Então, todo mundo que está em Jesus e quer se relacionar de forma certa e quer casar, vai marcar a data. E vai batalhar nessa data e Deus vai provendo. Se você está ouvindo essa conversa, se você fala dessa conversa, você não quer casar. E você não vai casar enquanto você não marcar a data. Confia no Senhor? Marca a data e vai. Não confia? Cara, lamento pelas moças que estão sendo enroladas aí. Tome cuidado para você, na emoção, não tentar alcançar mais aquilo que você pode segurar. Por exemplo, isso aqui é muito comum na empresa. Na empresa que eu trabalho, rola. Gente jovem, muito capacitada, muito inteligente, sabe muito das coisas, olha para funcionários mais velhos e pensa bem assim, esse cara não sabe de nada. Eu, no lugar dele, faria algo muito melhor, faria um trabalho muito melhor. Eu, no lugar dele, nossa, isso aí nunca que eu ia errar essas coisas básicas. O problema é que para a pessoa estar naquele lugar, ela correu um caminho mais longo do que você imagina. Então, às vezes, a pessoa tem de experiência na área o que eu tenho de vida. E não é porque ela tem um conhecimento diferente do meu, ou às vezes porque ela não é atualizada em tecnologia, que ela é menos do que eu. A diferença é que ela tem maturidade e experiência e responsabilidade para estar lá. Eu não tenho. Às vezes um pouco de conhecimento me gera a soberba de achar que eu sou melhor que aquela pessoa. Então, colegas meus falam bem assim, poxa, essa pessoa aí, cara, não sabe fazer um Word, não sabe fazer um relatório, não sabe pesquisar o problema que tem. Só que quando dá BO naquela região, a pessoa sabe resolver, ela sabe quem procurar, ela sabe como fazer, ela sabe conversar com o cliente com autonomia para bater no peito e falar, relaxa, deu errado, mas nós vamos resolver. O jovem não sabe. Na igreja, não é muito diferente. Alguém olha para o líder e fala bem assim, esse líder aí está com nada, se fosse eu estava fazendo bem melhor. Se fosse eu estava pregando melhor, estava tocando melhor, se fosse eu nesse ministério, o ministério estava voando. A questão é que, enquanto Deus não te levantar, você tem que só ficar quieto e honrar quem está ali. Se você acha que você faz melhor, faça melhor, mas faça com honra, com respeito, com paciência, e na hora certa Deus te levanta. E se Deus não está te levantando, porque não é para você estar lá, porque tudo aquilo que você levanta na força do seu braço, é a força do seu braço que vai ter que sustentar, e se Deus não está lá, já era. Eu estava vendo uma entrevista de um empresário que ele trabalha com treinamento de funcionários de grandes empresas. E aí ele estava entrevistando grandes empresários e perguntou assim, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam hoje nas empresas e tal, com funcionário? E a grande maioria falou, são os jovens. Porque o jovem chega a milhão, o jovem quer fazer tudo, ele aprende rápido, ele sai desenvolvendo, ele sai produzindo, ele está a 1000, daqui a pouco ele está a 0, ele não quer mais, ele está desanimado, ele não quer saber de mais nada, ele já cansou, ele já não sabe se ele quer seguir aquela carreira mais ou não, ou o jovem chega e eu quero assumir e tal, e na hora que ele precisa assumir a bronca, ele vai embora. Tipo assim, não é problema meu, estou fora. Então as empresas estão vendo que os funcionários mais jovens estão olhando tudo aquilo que eles querem, os direitos, mas estão esquecendo os deveres. Então eles estão se eximindo das responsabilidades, mas ainda querendo grandes coisas. E empresário nenhum com cabeça vai confiar nisso. Honre os mais velhos. Uma coisa que a igreja tem feito muito na nossa geração de comunicação, internet, influencer, 500 versões de Bíblia aí disponível para você no seu celular. Se você souber inglês, cara, o mundo está na sua mão, assim, de informação. Uma coisa que os jovens fazem é desprezar os mais velhos, porque a gente acha que a gente já está com conhecimento que eles nunca vão conseguir. A gente vê um ancião, um cara mais velho, devagar, mais lento, mais pausado com as coisas, a gente já chega querendo chutar tudo, a gente acha que ele não serve mais para nada. Só que eles pavimentaram a estrada que a gente está pisando hoje. Eles fizeram um alicerce que a gente pode estar em cima. Nada do que a gente usufrui como igreja em geral, fomos nós que construímos. Eles construíram e estão passando para a gente. E o nosso dever é assumir, crescer e passar para a próxima geração. Então, enquanto Jesus não vier,
a responsabilidade de moldar a próxima geração é nossa. Eles estão passando o bastão para nós, e nós temos que assumir o bastão e passar para a próxima geração. Então, busque bons conselhos, ande com pessoas mais experientes, seja discipulado, caminhe com alguém, espere a hora certa, não assuma compromisso de qualquer jeito, mas aqueles que você assumir, honre e vá até o fim. E o nosso último conselho é: busque o sobrenatural. Aqui que está o problema. Cara, nós somos jovens e a força está em nós. Você já viu aquele meme assim? Desperte o tigre que está em você. Aí é uma foto de um tigre baita obeso caído assim, o tigre que está em mim. É a forma que a gente se projeta. Então, chega um jovem aqui sábado e já fala assim: poxa, eu estou cansado. E eu não duvido que a sua rotina foi assim, mas uma coisa é você, jovem, pouco responsável, estar cansado. Outra coisa é chegar aqui um pai de filhos adolescentes, que é responsável por um monte de pessoas, que o ministério conta com ele de tempo integral, que ele tem que trabalhar, dar conta da família, dar conta do trabalho, dar conta do ministério, e essa pessoa falar: estou cansado. Você já viu aquele meme que a menina faz duas mulheres conversando, aí assim, uma com filho e uma sem filho. Eu estou muito cansado hoje. O que você fez? Fui dormir tarde, acordei tarde. A outra, acordei cedo e saí com a criança e brinquei, fiz comida, dei almoço, troquei fralda, fez birra, tive que educar. Olha a diferença. Então nós estamos no vigor da nossa força agora. E se a sua força está lá embaixo, já está muito mal, cara, já está horrível. Assim, vai fazer uma reposição hormonal, vai entrar na academia, não sei. Mas a força está em nós agora. Estava pensando, tempos atrás eu estava conversando com o Tiago, e eu acho muito massa essa história da galera estar fazendo academia hoje, porque quando eu comecei na academia, nessas indas e vindas da vida lá atrás, só para não crescer torto e não ficar fadigando aí, tomar suplemento era tomar bomba. Então, se você tomasse o suplemento, meu Deus, assim, já era anabolizante. Então, não era tão comum a galera jovem gostar de exercício físico e tal. Uma vez eu derrubei um potinho de creatina no carro da minha mãe, e nem se eu tivesse com droga e a polícia me parasse, eu não teria sido abordado daquele jeito. Assim, um negócio surreal. E eu fico assim, cara, a galera gosta muito e treina e tal, e vai, sabe, rotina, horário, faça sol, faça chuva, e eu fico pensando assim: tá, e da santidade vai cuidar quando? E da espiritualidade vai cuidar quando? E a pessoa levanta segunda-feira e fala: a partir de hoje eu sou atleta e vou correr 10 km todo dia, não importa o que aconteça. E a Bíblia vai ler quando? Nunca mais eu coloco um doce na minha boca, agora eu vou ser saudável. E a pornografia vai largar quando? E a masturbação vai largar quando? E aí? Sobrenatural de Deus não é algo que Ele separou para umas e poucas pessoas e para outras não. A questão é que existem pessoas que buscam o sobrenatural de Deus e aquelas que não estão nem aí. Então tem pessoas que vão se lançar desde já em viver tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós, e tem pessoas que vão passar a vida de qualquer jeito. Um dia está na igreja, outro dia não quero mais, estou com preguiça. Um dia eu estou servindo, glória a Deus, aleluia, no outro dia eu não estou nem aí. Um dia eu quero orar, interceder e me colocar à disposição, no outro dia não vou orar por ninguém, sei lá, estou cansado, vou ver série. Um dia você chama uma pessoa para servir, vai ter time de voluntários, vai ter restaurante solidário, vai ter evento do Alan, vamos carregar cadeira, porque sei lá, tem mais o que fazer, e tal. E essas mesmas pessoas, quando chega o final do ano, as mesmas lamentações: minha vida com Deus não vai para frente, estou desanimado, nada acontece, Deus não fala comigo. Aí fica a pergunta para nós: é Deus que não está nos dando ou é nós que não estamos buscando? Quem falou que o sobrenatural acabou? Quem falou que as coisas de Deus ocultas que Ele tem para revelar já cessaram e não vai revelar para mais ninguém? Eu queria contar um testemunho aqui, alguns já sabem assim, mas me marcou muito esse testemunho. Eu sempre fui um cara muito ativo assim, desde que eu me converti, então eu participava de qualquer coisa que me aceitasse. Eu servia no som, até hoje eu não sei mexer no som, eu ficava na porta, eu ficava na projeção, qualquer coisa. Posso servir? Pode, eu estava lá. Aí fui participando de evangelismos e tal, e uma coisa muito incrível que Deus me permite viver, vez ou outra, é às vezes orar por alguém e Deus dá uma palavra direcionada. Então vai orar por alguém e fala tal coisa, dá tal palavra. Às vezes não é nem falar, às vezes tipo assim, vai lá e abraça tal pessoa que ela está precisando, e eu vou sendo usado vez ou outra com isso. Só que quando eu mudei para cá,
veio a pandemia, e tudo fechado, e eu não estava congregando em lugar nenhum, e aquilo foi me fugindo, e eu, poxa Deus, que saudade disso, sabe, que saudade de dar uma palavra, que saudade de ser usado, que saudade de ter interação com as pessoas, e eu, sabe assim, aquele sentimento. E aí o tempo foi passando, vim congregar no CI, e aí as coisas foram acontecendo, e aquilo, pouco a pouco, porque eu tinha muito receio de chegar em qualquer pessoa que eu não conhecesse para dar alguma palavra, e a pessoa tipo assim, beleza, tá, nada a ver com o que você falou. Ou eu tinha receio de chegar para alguém e tentar falar alguma coisa, e a pessoa pensar tipo assim, fofocaram para você, você sabe, agora está me falando. Então eu cheguei com muito receio aqui. Só que as coisas foram desenvolvendo e eu buscando aquilo. E um testemunho que me marcou muito, quem conhece o Bispo Marlon aqui? Deixa eu ver, só para Bispo Marlon. Para você que não conhece o Bispo Marlon, é assim, ele é um cara que quando ele vai pregar, cara, assim, você esquece que a realidade existe e se lança no sobrenatural. O cara vai chutar tudo, o céu vai abrir, vai ser uma coisa de louco assim. E ele veio para dar um treinamento sobre evangelismo, lá em cima, no Kids ali. Isso tem um pouco mais de 2 anos. Minha esposa estava grávida do Kael ainda, e a Keila, que era líder aqui, está lá em Blumenau, estava no início da gravidez, que muita gente sabia, mas não era público, então ela não tinha contado para todo mundo ainda, então tinha muita gente que ainda não sabia, e ela queria anunciar. E aí o Marlon contou uma experiência incrível, cara, que, resumidamente, ele era um jovem, e Deus falou com ele assim, vai lá na praça da cidade, compra um salgado, vai lá na pracinha, vai ter alguém sentado na praça, e eu vou te falar para quem é o salgado. E ele, loucão, jovem, saiu, foi lá, comprou salgado, olhou a praça, achou essa pessoa e a experiência aconteceu. Eu assim, cara, que coisa maravilhosa. E eu pensando assim, como que deve ser uma loucura dessa, de Deus mandar você assim, porque ele não está falando de Abraão, ele está falando do cara que estava conversando comigo, tipo assim, sai daí, vai lá como salgado, eu vou te mostrar quem que vai receber esse salgado. E eu assim, meu Deus, eu queria muito viver uma coisa dessa. E a igreja nesse dia estava lotada, isso aqui estava lotado, que não cabia mais gente. E estava rolando um lanche lá, um pastel ali no fundo, então assim, estava cheio aqui e estava cheio lá fora. E aí aqui ela estava cantando, e eu lembro que eu estava sentado assim, e alguém chegou e falou bem assim, Christian, você tem um remédio para dor de cabeça aí, mas é para Keila, ela está grávida, não pode ser qualquer remédio. Aí eu, poxa cara, não tenho, eu olhei assim, não tenho. E não, beleza, deixa para lá. E foi, e a Keila veio cantar. E aquilo começou a me incomodar, e eu assim, eu preciso arrumar um remédio de dor de cabeça para Keila. E eu levantei aqui do meio, eu andei a igreja inteira perguntando para todo mundo, você tem um remédio tal, tem um remédio tal, tem um remédio tal, e ninguém tinha. Eu fui lá fora, enchi o saco de todo mundo. Aí uma mulher falou bem assim, eu tenho um monte desse remédio, eu quase uma traficante do remédio, eu tenho caixas desse remédio, eu sempre uso, vamos ali no carro. Ela foi, olhou, revirou o carro, nossa, que estranho, eu sempre tenho esse remédio e ele não está aqui hoje. E eu sempre uso assim, no bolso, eu jogo o remédio, não está aqui, eu sempre tenho. Falei, caramba, cara, eu preciso arrumar esse remédio. Eu não tinha carro na época. Aí estava o Marcelo sentado lá no fundo assim, não congrega aqui hoje mais. Eu cheguei assim, e o Marlon pregando já, cara, e o céu abrindo, aquela coisa, e aquela, sabe assim, a galera olhando com sede a palavra do Marlon. E eu assim, Marcelo, me leva ali na farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça, mas é para grávida. E eu não falei que não era para minha esposa. Aí ele olhou para mim assim e falou, olhou para o Marlon, né, olhou para mim e falou, sério mesmo? Eu falei, sério, cara, me leva para comprar um remédio, por favor. Aí ele, ninguém tem, assim, você perguntou, eu falei, cara, ninguém tem, me leva na farmácia, por favor. E ele chateado, levantou e foi. E aí a gente foi lá no São Vicente, foi lá na farmácia, e estava voltando ali pelo Atacado, pela rua do Atacado. Quando a gente chegou na esquina do Atacado, a gente olhou um cara de moto com a mochilinha do Uber, e estava um adesivo do TJ. E ele falou assim, esse cara é do TJ, cutuca esse cara aí, e o semáforo fechado, né? Eu falei, e aí, você é do TJ, do CI, a gente está indo para lá agora e tal. O cara olhou assim para a gente e falou assim, encosta ali rapidão que eu quero conversar com vocês. E aí ele encosta, a gente encosta do lado dele, ele olha para nós no carro e fala bem assim, eu estou desviado já faz alguns anos, eu fui no CI um dia para trás aí, me deram esse adesivo, eu coloquei na mochila aí, gostei, e eu até queria voltar para a igreja, só que eu não tenho força para voltar para a igreja. E hoje, eu saí para trabalhar, e ele falou assim, tem 27 minutos que eu saí para trabalhar, e na porta de casa eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu não consigo voltar para a igreja, pede para alguém me convidar. 27 minutos eu comecei a sentir um incômodo de pegar um remédio para dor de cabeça para aquele aqui, e a gente achou esse cara lá no semáforo.
Não tem como a palavra sobre as 99 e Deus buscar a perdida ser mais real que isso. Aí você me pergunta, Cristian, esse cara está na igreja hoje? Não sei dizer para você, mas uma coisa eu tenho certeza, ele nunca mais vai poder dizer que Deus não responde oração. Ele nunca mais vai poder dizer que Deus não se importa com ele, porque Deus foi achar o cara, tirou a gente dentro do culto para poder achar o cara no semáforo. E ali foi Deus acendendo o meu coração de novo para poder buscar o sobrenatural, para poder buscar de novo as experiências com Ele. E você me pergunta assim, tá, e se tivesse dado errado? E se você tivesse ido lá, incomodou o cara para sair do culto, buscou o remédio, chegou e aquele nem precisasse? Cara, não sei, mas eu fui assim, ó, porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa na história. Porque quando Deus chama você para fazer alguma coisa sobrenatural, não se trata de você, não é, vai lá que eu vou te dar dinheiro, vai lá que eu vou te dar não, é sempre para alguém. Então, não tenha medo agora de viver essas loucuras que Deus colocar no seu coração, porque agora o erro é direcionado se você buscar aconselhamento. Viva essas loucuras, ora mesmo, pede mesmo, se coloca mesmo, sabe assim, gente, é culto de jovens, não precisa ficar engessado, grita, pula, chuta a cadeira, a gente coloca no lugar, não tem problema, só que não fica parado. Faça alguma coisa. Na Bíblia inteira, do começo ao fim, Deus nunca chamou alguém que estava parado. Não existe ninguém que não estava fazendo nada e Deus pegou e colocou no ministério. Aí você pode falar, poxa, mas eu estou desempregado e eu não tenho muito o que fazer, eu não tenho condição, ou eu até trabalho, mas poxa, então assim, vai fazendo alguma coisa. Acorda cedo, sabe, amanhã já, arruma sua cama, passeia com seu cachorro, lava a louça, limpa o chão, manda mensagem para alguém, sabe, dá um oi, mostra que você está ali, força a amizade, se coloca em qualquer ministério da igreja que está precisando, não é, mas é que eu queria cantar, irmão, se não está precisando aqui, vai varrer o chão, onde é que está precisando de gente para servir? Está precisando de gente para ficar na porta, vai ficar na porta, faça alguma coisa. Deus não vai te chamar a nenhuma experiência se você não estiver fazendo nada. Ninguém que não se compromete vai viver coisa nenhuma com o Senhor. E para finalizar, eu queria dar um exemplo prático de tudo aquilo que a gente falou. Se o Alan já quiser subir. Uma das histórias mais legais que tem sobre isso que a gente resumiu aqui é Elias e Eliseu. Quem que foi Elias? Um dos maiores profetas citados na história, citados na Bíblia. Tão grande que no Novo Testamento, quando aparecia alguém sendo usado por Deus, as pessoas perguntavam, é o Elias que voltou, o espírito de Elias que voltou? Elias é esse cara que se levantou numa época de tremenda idolatria da nação, de um casal de reis extremamente idólatra, entregues a cultos terríveis. E ele levanta em uma época que não estava mais chovendo. Elias é o cara que, na extrema ousadia que ele tinha do Senhor, fala bem assim, olha, vamos fazer o seguinte, ou o Deus que eu sirvo é o Deus de verdade, a gente vai ver isso hoje, ou o Deus que vocês servem é o Deus de verdade. E ele se coloca de pé contra mais de 400 profetas desse Deus pagão. E se você ver a história, a forma como Elias se portava era de alguém que era firmado no Senhor. Elias era se até hoje era um vulto do Antigo Testamento. Só que Elias termina de um jeito não muito bom. Só que antes dele terminar de desistir e o Senhor recolhe ele, Deus fala para ele assim, você vai levantar alguém para continuar o seu ministério, para substituir você. E ele escolhe Eliseu. Como que é o chamado de Eliseu? Elias chega em Eliseu, ele está arando a terra, e ele passa o manto e joga, e bate o manto em Eliseu. E Eliseu entende que aquele ato é um ato profético, chamando ele ao ministério. E ele olha e fala bem assim, só espera um pouco para eu me despedir da minha família. E ele vai e pega a junta de bois, ele queima as carroças, e pega a junta de bois, mata, faz um churrasco, se despede dos pais e volta. E o chamado de Eliseu, ele entende, cara, não tem volta, Deus me chamou, não tem volta. Assim deveria ser a minha e a sua vida. Deus te chamou, não tem volta. Pega tudo aquilo que você achava que tinha e joga fora. Pega tudo aquilo que você achava que tinha valor e joga fora. O que vale é de Deus para frente. Tudo aquilo que era antes, já era, não tem mais sentido nenhum. Só que se você não se livrar, a tendência é que você queira voltar para quando as coisas estiverem difíceis. E vez ou outras coisas vão estar difíceis. Deus não prometeu que não vai ter dificuldade. Só que Ele prometeu que vai estar conosco e vai resolver todas. Então Ele queima, Ele fala, não tem volta. Não tem volta. E Eliseu passa a andar com Elias.
E ele vai sendo aconselhado por um homem de Deus, vai vivendo com aquele homem de Deus as experiências, e quando vai chegando na hora de Elias ir embora, Elias chega com Eliseu, fala assim: Eliseu, fica aí que eu vou naquela cidade ali e já volto. E Eliseu fala: cara, não, estamos juntos, onde você for eu vou. E eles vão e ele volta. E daqui a pouco, Eliseu, fica aí que eu vou naquela cidade, daqui a pouco eu volto. Cara, onde você for eu vou, estamos juntos. E uma terceira vez, e mesma coisa. E aí chega a hora de Elias partir, do Senhor recolher Elias. E já era público que isso ia acontecer. E diz que Elias e Eliseu estão caminhando para o lugar onde Elias vai ser recolhido, e tem uma água que não dá para passar. E Elias pega o manto e bate, e a água se abre, e eles passam a pé a seco. E quando eles terminam de passar, Elias olha para Eliseu e fala bem assim: o que você quer? Pede agora. E Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu não estava pedindo as mesmas realizações com metade do esforço, ele estava pedindo o dobro de realizações. Eu quero porção dobrada do que Deus deu para você. E Elias olha e fala bem assim: duro é o que você está me pedindo, mas se você ficar comigo até que eu suba, vai te acontecer. E o Senhor vem e recolhe Elias. E Eliseu olha e o manto cai. E ele pega o manto de Elias. E Eliseu volta e olha para as mesmas águas que ele passou a seco. E ele pega o manto, ele bate na água e ele grita: onde está o Deus de Elias? E a água se abre. E assim começa o ministério de Eliseu. Eliseu poderia ter olhado para essa situação de Elias estar indo embora e falar: cara, meu mestre, meu discipulador, meu líder está indo embora, eu vou virar as costas e vou embora também. Se ele não está lá, não tem por que eu continuar. Se ele não vai estar comigo, não tem por que eu continuar fazendo nada. Só que Deus escolheu Eliseu para continuar o ministério, e ele não veio na covardia, ele veio na ousadia. Só que ele tinha uma proposta: eu não quero viver a mesma coisa que Elias estava vivendo, eu não quero viver a mesma coisa que a antiga geração estava vivendo, eu quero algo mais, eu quero buscar mais, eu quero viver mais, eu quero porção dobrada daquilo que ele estava vivendo. E nós engessamos nisso, a gente olha para os nossos líderes e fala bem assim: deixa que eles façam, que eu não preciso fazer nada. E na hora que é para a gente fazer, a gente não quer. Então, uma noite como essa não podia ter coincidência maior em Jesus, porque os nossos líderes não estão aqui hoje, e isso prova se o nosso coração está em consumir aquilo que estão nos dando, ou se a gente vai se prontificar em buscar do Senhor a nossa porção. Tá bom para você o que o líder está vivendo e ele joga para você, ou você quer a sua parte com Deus? Você vai buscar a sua história com Deus e as suas experiências com Deus, ou você vai ficar dependendo de alguém dar algo para você? Cara, nós somos jovens, a gente tem que orar mesmo, e ir para a vigília, e jejuar, e fazer loucuras em Jesus Cristo. Vira a noite em oração, vira a madrugada em oração, faz alguma coisa, mas viva experiências com Jesus, porque quando chegar lá na frente, a sua experiência vai ter que ser mais direcionada, porque você vai ter gente dependendo de você, você não vai ter tanta disposição e tanto tempo para poder errar, mas agora que você é jovem, é o momento. O sobrenatural de Deus não cessou, só que Ele espera que os filhos se levantem para poder clamar, pedir e se colocar à disposição. Abre lá para nós, por favor, em Mateus 5,13. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos aquilo que vai dar sabor em Cristo para a vida das pessoas, só que se nós não estamos cumprindo nosso papel, não tem utilidade. Vai para o próximo. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vai mais um. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. Tá bom. Nós temos o papel de iluminar o caminho para aqueles que ainda não conhecem Cristo, e nós temos o papel de fortificar aqueles que estão chegando agora. Só que a gente fica se escondendo. Uma noite que era para a gente se entregar em adoração, em louvor e, se rasgar, a gente não, mas, meu Deus, o que vão pensar se eu cantar, se eu gritar, se eu pular, se eu for lá na frente receber uma oração, o que vão pensar de mim? Eu lembro de um dia que eu estava numa praça que era grama, a gente estava, vários jovens orando, ora por alguém, fala com alguém, intercede por alguém. Eu lembro que alguém falou bem assim: cara, vamos ficar de joelho para orar. E meu primeiro pensamento era assim: mas se eu ficar de joelho, eu vou sujar a minha calça. E na hora Deus, assim: cara, se você não é capaz de sujar uma calça para orar por alguém, você nunca vai conseguir alcançar ninguém.
E isso que a gente fica pensando, a gente fica se segurando por coisa boba. Meu irmão, se você ficar preocupado com aquilo que vão pensar de você, você nunca vai viver o Evangelho, porque aqueles que vivem o Evangelho de Cristo pensam o pior dele, e glórias a Deus por isso. Então, nós temos a oportunidade, o privilégio de estar aqui nos entregando a Jesus.